Recentemente, o pessoal do governo Bolsonaro começou a falar em aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF. Vocês viram essa história? O Bolsonaro disse que vai aumentar de 11 para 16 os ministros que fazem parte do STF. Por que ele está dizendo isso? Qual seria a vantagem de ter mais ministros? O que está por trás dessa ideia? Diogo, por que o Bolsonaro e alguns aliados estão falando em aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal? Para entender isso melhor, a gente precisa saber de duas coisas. O que é o princípio de separação dos poderes e dois, qual é a função do STF. Vamos por partes então, pessoal. Tá, começando pelo começo. Explica pra gente esse princípio da separação de poderes. Essa ideia foi criada pelo filósofo francês Montesquieu, que viveu entre os séculos 17 e 18. Ela diz o seguinte: para que uma república seja, digamos assim, saudável e funcione bem, precisa existir um equilíbrio entre os três poderes: o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Nenhum deles pode ser mais forte do que os outros, ou a gente corre o risco de ter uma ditadura. E esses poderes têm que ficar se fiscalizando o tempo todo. Por quê? Para evitar que os outros poderes fiquem muito poderosos e dominem tudo. Então você quer dizer que o STF fiscaliza o executivo, é isso? Exatamente, Edu. O STF faz parte do Poder Judiciário, certo? Então ele fiscaliza sim o executivo, mas também o legislativo, claro. Além disso, o STF tem uma função bastante importante aqui no Brasil. Conta pra gente qual que é essa função. Talvez o papel mais importante do STF seja o de guardião da Constituição brasileira, ou seja, ele garante que ninguém, seja dos outros poderes, da sociedade civil ou qualquer um, faça alguma coisa que contrarie os princípios da nossa Constituição. Isso inclui um monte de coisas. Desde coisas que, por exemplo, a polícia militar possa fazer, um contrato de trabalho e até mesmo leis que forem criadas pelo Congresso Nacional. Se o STF decide que alguma coisa está fora da Constituição, quer dizer que aquilo não pode ser feito e não pode existir. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com o Bolsonaro exatamente? Bom, aqui é que a coisa complica um pouco. Acho que todo mundo sabe que o Bolsonaro não é o maior fã da democracia, certo? E já faz muito tempo que ele reclama do STF. Ele disse que o Supremo exagera nas decisões e que muitas vezes impede ele de governar e de fazer as coisas que ele quer fazer. Para o Bolsonaro, o Supremo interfere demais na política. Isso é verdade? Não, Edu, e é simples entender o porquê. O STF não pode interferir em nada porque ele é um órgão que só reage quando ele é provocado. O que isso quer dizer então? Que o STF não faz nada por conta própria, sozinho. Ele não fica olhando para o que o Bolsonaro está fazendo e fica analisando e toma uma decisão do que ele pode ou não pode fazer. Para que o STF tome alguma decisão ou faça alguma coisa, ele precisa que alguém peça a opinião dele, digamos assim. E como é que alguém pede a opinião do STF? Existem algumas maneiras. As duas principais são: quando um caso vai sendo julgado, ele vai subindo de instância na justiça e vai parar lá no STF. Ou seja, começa na primeira instância, que são juízes que atuam em cada cidade, também juízes federais em vários casos, né? Juízes do trabalho. Existe também a segunda instância, que são os chamados tribunais de justiça. E existe um em cada estado brasileiro. Só depois disso é que as ações chegam lá no Supremo, que é chamada, digamos, de última instância. Isso pode demorar muitos anos para acontecer, só para você ter uma ideia de como é difícil esse processo. Um outro caminho de chegar no STF é alguém entrar com uma ação ou um pedido para que o STF se manifeste a respeito de algum assunto que é importante ou até urgente. Mas mesmo nesses casos, demora um certo tempo para que o STF olhe o pedido e tome uma decisão. Você quer dizer então que o STF não tem o poder de ficar interferindo no que o Bolsonaro faz o tempo todo, é isso? Sim, exatamente. Aliás, tem uma baita fila de processos para que o STF olhe, que ele ainda precisa analisar. E esses processos demoram bastante para ser analisados, infelizmente. Então por que o Bolsonaro está reclamando do STF? Por que ele quer aumentar o número de ministros? Bom, Edu, agora eu vou precisar falar de algumas coisas que com certeza vão desagradar a quem é fã do Bolsonaro. Mas são os fatos, então a gente precisa falar disso, não tem escapatória. A verdade é que o Bolsonaro fica bravo com o STF porque o tribunal tem cumprido a sua função de fiscalizar o Poder Executivo. O Poder Executivo que o Bolsonaro representa. E isso deixa o Bolsonaro muito frustrado.
Não é segredo para ninguém que o Bolsonaro gosta muito da ditadura militar que governou o Brasil por mais de 20 anos. E ele vive ameaçando dar golpe de Estado aqui no Brasil. Então, o STF representa uma ameaça para ele. O STF impede ele de fazer o que ele quiser fazer. Mas não ficou claro como é que essa história de aumentar o número de juízes iria favorecer o Bolsonaro. É simples, se ele consegue aumentar o número de juízes, ele vai poder indicar 5 ministros novos para entrar no STF. Ele já indicou 2 ministros no primeiro mandato, você lembra disso? Se mais alguns ministros do STF se aposentarem nos próximos 4 anos, no próximo mandato de presidente, que pode ser do Bolsonaro, ele vai conseguir ter uma maioria de juízes indicados por ele e que, em teoria, iriam votar a favor dele quando algum caso envolvendo o executivo ou alguma coisa que interessa a ele aparecesse lá para o Supremo. Certo, entendi a lógica. Agora, como é que ele vai garantir que esses novos ministros vão votar de acordo com o que ele quer? Não teve aquela história do Joaquim Barbosa, que foi indicado pelo Lula, mas que condenou um monte de gente do PT, no caso do Mensalão? Verdade, Edu. Atualmente os ministros do STF são indicados e têm liberdade para julgar como eles acharem melhor, sem depender do presidente que fez essa indicação. Essa história do Joaquim Barbosa mostra isso muito bem. E tem até um exemplo atual de um ministro que foi indicado pelo próprio Bolsonaro recentemente, vocês acreditam? O ministro André Mendonça votou a favor da condenação do Daniel Silveira, que é um aliado muito próximo do Bolsonaro. E ele foi bastante atacado por isso, por não favorecer um aliado do presidente que o havia indicado para o próprio STF. Então quer dizer que mesmo que o Bolsonaro aumente o número de ministros para 16, não necessariamente eles iriam fazer o que o Bolsonaro quer, certo? Pode até ser, Edu, mas aí teria outro problema. Como o Bolsonaro e o partido dele e os partidos aliados conseguiram eleger um monte de senadores na eleição em 2022, eles estão falando em fazer um impeachment de ministros do STF que causem algum tipo de problemas para eles. Ou seja, se os ministros não fizerem o que eles querem, eles podem ser simplesmente removidos do cargo. E assim, o Bolsonaro vai criando um STF que serve simplesmente para concordar com ele que não cumpre mais a função de fiscalizar. E isso acaba com aquele princípio fundamental das democracias, lembra do Montesquieu, que é ter 3 poderes independentes que se fiscalizam.